Olá, tudo bem? Vamos continuar o nosso estudo sobre os 4 níveis de obediência. A gente viu na aula passada acerca da obediência, um pouco da introdução sobre esse assunto. Nós demos alguns exemplos e hoje a gente vai partir do nível 0. Hoje a gente vai falar um pouquinho do que é o nível 0 de obediência. E eu queria começar esse estudo com a mesma pergunta: até que ponto nós estamos dispostos a obedecer? Até que nível de obediência nós estamos dispostos a ir? Bom, e a gente vai falar sobre o nível 0 de obediência. E eu queria começar com essa frase que diz assim: o seu nível de fé é determinado pelo seu nível de obediência. Não tem como nós obedecermos a Deus se nós não tivermos fé. E aí a gente precisa entender o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 8, diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, vou repetir, pela fé, marque isso daí na sua Bíblia, tá? Hebreus 11, 8, pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, saindo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Diz o texto aqui que Abraão iria receber uma herança, e que por meio da fé, Abraão obedeceu. Então, em primeiro lugar, vemos que é por meio da fé que obedecemos. Porém, sem fé, não tem como a gente obedecer. E o que é fé? A fé basicamente é nós crermos na pessoa a qual está nos direcionando. E colocar naquela pessoa a total confiança no que ela está falando e seguir as orientações que ela está passando para nós. Isso é fé. A fé em Deus é isso. É uma atitude prática em cima da palavra que a gente recebe. Então, essa digamos assim, é o conceito mais básico e mais simples sobre fé. É você colocar toda a sua confiança em cima da palavra da pessoa a qual você vai seguir, crer, sobre a vida daquela pessoa que você está sendo direcionado. E Abraão estava sendo direcionado pelo Senhor, tá? Sendo direcionado por Deus. E Deus deu uma palavra para ele. E ele colocou em prática, em obediência, em atitude. Essa, digamos assim, é o conceito mais básico do que é fé. Sem fé, ou sem essa atitude de obediência, não tem como andar com essa pessoa. Não tem como trabalhar a fé se não houver, não tem como trabalhar a obediência se não houver uma atitude de fé, que é colocar toda a nossa confiança nessa palavra, ou na palavra que essa pessoa está dando para nós. Isso é fé. Se você não caminha na obediência, digamos, ao Senhor, se nós não caminhamos na obediência a Deus, com certeza nós não caminhamos por fé. Então é muito importante que a gente possa entender isso. Se a gente não caminha na obediência a Deus, nós podemos ter certeza que nos falta fé. A gente não caminha por fé. A gente pode até declarar isso, mas essas declarações, elas precisam de uma resposta nossa. Eu só posso afirmar que, digamos assim, eu sou um homem de fé, o que você só pode afirmar que você é uma pessoa que tem fé, se nós andarmos dentro das palavras que Deus tem nos dado. Por isso que a gente precisa entender esses níveis de fé. E nós vamos falar do nível 0 de fé. O que é esse nível 0 de fé? Bom, primeiro a gente descobriu agora o que é fé. É uma atitude, é um procedimento, é um comportamento mediante a palavra de Deus que você recebeu.
Você recebeu uma palavra de Deus para trabalhar em alguma área da sua vida? Você tem entendido que Deus tem falado para você acerca de algumas mudanças que precisam ser feitas, ou de uma atitude que você precisa tomar, ou de uma direção para a sua vida? E o que é que você tem feito com essa palavra? Você tem só guardado no seu coração e esperado uma confirmação? Alguém chegue para você e repita novamente aquilo que Deus já falou com você, ou você recebeu de pronto aquela palavra, entendeu que era de Deus e seguiu. Isso são atitudes de um homem de fé. E muitas das vezes a gente recebe uma palavra, há às vezes a confirmação dessa palavra, não só uma, mas várias vezes, e a gente ainda tem medo. Muitas das vezes a gente não tem a atitude, a gente fica parado com medo. E é essa atitude de medo, de resistência ou de falta de fé que estabelece o nível que nós estamos. E geralmente as pessoas que têm essa atitude estática diante de uma palavra que Deus entregou estão nesse nível de fé, no nível zero de obediência, no nível zero de fé, porque essas duas coisas estão ligadas, a fé e obediência, elas andam juntas. Então vamos lá. Abraão, quando chamado, obedeceu. A fé é simplesmente a confiança em Deus. Abraão não sabia para onde ia, mas sua confiança em Deus era tão grande que isso não era necessário. A fé é assim. Deus fala e você obedece. Deus fala para você ir à Jordânia, ao Nepal, ao Quênia, à Indonésia, à China, ao Brasil, ao Nordeste, aos ribeirinhos, e você vai. Isso é fé. Isso é fé. Queria ler um texto aqui, que está em Números, capítulo 23, versículo 19, que diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Uma coisa importante que a gente precisa entender nesse processo de ouvir a Deus, obedecer e receber dele o cumprimento. A gente precisa realmente ter certeza, e para isso a gente precisa ter intimidade com Deus, para saber que aquela palavra, aquela direção veio do Espírito Santo do Senhor. A gente precisa discernir as vozes que falam conosco nesse processo. Muitas das vezes é a nossa vontade. E aí, às vezes, a gente fala, mas Deus me disse, sendo que, às vezes, é a nossa vontade. Deus, ele não vai se responsabilizar por algo que ele não disse. A responsabilidade de Deus é com a palavra dele. E se ele falou algo para você, acerca de ir, acerca de fazer, acerca de mudar direção, se realmente foi ele, pode ter certeza que tudo aquilo que envolve aquela mudança ou aquela atitude, o Senhor vai se responsabilizar. Mas, porém, se foi algo nosso, se foi um desejo pessoal nosso, se foi fruto de uma imaginação pessoal, o Senhor não tem responsabilidade com isso. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ter intimidade com o Pai para ouvir dele a palavra correta, a direção correta, saber os tempos e as épocas. Isso é intimidade com Deus. O Espírito fala à igreja. A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito fala à igreja. Falar e ouvir, entender, discernir as vozes, tudo faz parte desse processo de caminhar na fé, de caminhar por obediência. Se realmente aquilo que você está ouvindo vem da parte do Senhor, fique tranquilo, simplesmente vá. As coisas vão acontecer, as portas vão ser abertas no tempo dele e da forma dele. Andar por obediência é dependência de Deus em tudo e descanso.
Se você está num processo de caminhada e a qual não está trazendo paz no seu coração, então pare. Se você está dando passos na sua vida, a qual está pesando o seu coração, então pare. Provavelmente tem alguma coisa aí que está se filtrando e que está desalinhado com a vontade perfeita do Pai. Então, a melhor coisa para você fazer nesse processo agora, se as coisas estão pesadas no seu coração, se as coisas estão, como a gente fala no nosso linguajar, não está testificando, se tem algo de peso, pare então e procure escutar Deus. Reveja as palavras que você está recebendo, reveja a forma das coisas que estão acontecendo, porque o jugo de Deus, ele não é pesado, ele é leve para a nossa vida. Então é muito importante que a gente possa ter a sensibilidade também de de ouvir a Deus, de perceber o caminho, a estrada, de perceber os sinais ao nosso redor, para que a gente não venha atropelar as coisas e não venha fazer com o nosso ímpeto, com a nossa vontade, com o nosso desejo. A gente vai chegar já nesse ponto que eu acho muito importante. Vamos lá. Estudando a vida de Abraão, podemos detectar 4 níveis de obediência. Nível 0, o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O que é o nível 0? Agora a gente vai entrar diretamente no estudo desse módulo agora. Bom, o nível 0 é quando você se converteu, quando nós nos convertemos, mas continuamos fazendo ou vivendo segundo os nossos desejos, segundo a nossa vontade e o nosso entendimento. No nível 0, você decide sua vida, eu decido minha vida. Decidir o que vai ser da vida ou fazer da vida de acordo com o que a gente acha melhor. Esse é o nível 0 de obediência. A gente fez uma aliança com Jesus, recebemos Jesus na nossa vida, mas ainda eu comando, mas ainda eu falo, mas ainda eu decido segundo a minha vontade, segundo o meu prazer, segundo aquilo que é confortável para mim e para minha vontade, para as circunstâncias a qual eu estou vivendo. Esse é o nível 0 de obediência. E nesse nível 0 de obediência, nós estamos no chão. Nós estamos no chão. Estamos no nível da terra. Estamos ligados às coisas da terra. Os nossos olhos estão presos aqui. Os nossos olhos estão presos nas circunstâncias físicas que nos envolvem. Os nossos olhos estão presos nas limitações materiais que cercam a nossa vida e os nossos olhos estão presos na nossa vontade e nos nossos desejos, aquilo que está visível a nós, onde se encontra a gente nesse nível 0, no nível da terra, no nível do chão, ligado às coisas terrenas e materiais, simplesmente. Não almejamos e não temos a visão nenhuma das coisas espirituais, das coisas celestiais. Os nossos olhos estão postos aqui nas coisas da terra. No nível 0, o governo da nossa vida é da nossa carne e dos nossos desejos. Nós governamos, nós declaramos, nós enfatizamos, nós damos a direção e colocamos, digamos assim, agora a responsabilidade em Deus. Muitas das vezes acontece isso. Às vezes a gente toma uma direção por nosso desejo, por nossa vontade, do nosso jeito e no tempo que a gente quer. Tem que acontecer hoje, tem que acontecer mês que vem. Mês que vem eu faço isso, faço aquilo. O que é que Paulo fala nas cartas? Qual é a orientação, qual é o ensino que Paulo fala acerca disso? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. O amanhã não pertence a nós. Então, por que a gente faz as nossas programações e determinamos que é assim que vai acontecer?
A palavra do Senhor diz que a gente não deve falar que faremos isso ou aquilo, mas se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Dependência de Deus é que nos arranca do chão, mas às vezes a gente não escuta. A nossa mente está presa nas nossas vontades e nos nossos desejos. E nem sempre as nossas vontades e os nossos desejos é da forma a qual Deus quer. Vamos continuar. Nós, seres humanos, criados, imagem e semelhança do Senhor, não fomos feitos para ficar ligados à terra. Nós somos cidadãos do céu e é lá que devemos viver. É lá, nesse nível, que nós devemos viver. No nível espiritual, olhando as coisas celestiais, olhando para cima e não para as coisas que estão na terra. Para a gente sair do nível 0 de obediência, precisamos experimentar a glória de Deus. Caso contrário, não seremos tirados do chão. Coisa importante que nós precisamos entender. Enquanto eu não tivermos experiências profundas com o Senhor, enquanto nós não vermos a glória de Deus, não tem como a gente sair do nível 0 de obediência. A gente pode até dar uma decoladinha aí de uns 2, 3 metros, mas logo em seguida a gente aterriza novamente e volta para a nossa vida do chão, no nível 0. A gente tem alguns altos em relação à nossa vida espiritual, em relação à nossa vida de obediência ao Senhor. Mas nós precisamos ver a glória de Deus, nós precisamos ter visão daquilo que é celestial, da herança que o Senhor nos tem, muito mais além e preciosa do que tudo aquilo que possa ser oferecido aqui para nós. Somente a visão da glória de Deus é capaz de mudar os anseios mais profundos de um homem. Porque é quando vemos a glória do Senhor que compreendemos as misérias desse mundo e as riquezas escondidas em Cristo. Fazer uma pergunta aqui para nós, que é comum nesse estudo, a gente vai fazer algumas perguntas. E a pergunta, além da pergunta principal que eu vou estar falando aqui, eu queria deixar essa pergunta para você. Você deseja sair de um nível em que tudo é natural e aprisionado aos padrões desse mundo? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para mim e para você. E é uma pergunta que nós precisamos responder não aqui, mas no nosso espírito, através das nossas atitudes e através das nossas ações. Essa é uma pergunta que não vai ficar aqui na palavra, mas é uma pergunta que vai estar nas nossas atitudes. Bom, então só existe uma forma, tendo uma experiência com a revelação da glória de Deus. Sem essa experiência com a revelação da glória de Deus, não tem como a gente sair do nível 0. Por isso que o teu tempo de intimidade com Deus é precioso. Por isso que o teu tempo de devocional com Deus é precioso. Por isso que Jesus saía, de acordo com Marcos, com os evangelhos, Jesus saía pelas madrugadas e buscava lugares desertos para orar, para buscar intimidade com Deus, para ter revelação do Senhor, para ter palavra do Senhor. Mas aí a gente quer ficar preso às coisas aqui, a gente quer ficar 2, 3, 4, 5 horas preso a uma televisão e depois a gente quer sair para buscar, para obedecer a Jesus. Como isso é possível? Como é possível a gente dizer que nós andamos ou queremos viver num nível de fé a qual a gente não tem entendimento nenhum? Então é importante que o tempo que a gente tenha, nós possamos buscar isso, buscar ter essa revelação da glória de Deus. Existem muitas pessoas que estão andando no seu entendimento, na sua teologia, tem conhecimento da palavra, tem palavras na ponta da língua, palavra Bíblia na ponta da língua, mas não tem experiências com Deus, não tem a revelação da glória de Deus. E essa pessoa, provavelmente, ela está andando no nível 0 de obediência. É uma pessoa que não vai se submeter à vontade do Espírito. Porque, às vezes, a vontade do Espírito é contrária à nossa.
E a gente só vai entender se realmente nós estivermos acima desse nível 0 de obediência. Mas aí a pessoa se arma de todos os argumentos teológicos que ela tem e de toda a palavra bíblica que ela tem para embasar a sua vontade. E aí essa atitude já demonstra que a pessoa não tem a experiência de andar pela fé e de andar em outros níveis de obediência, a não ser no nível 0 de obediência. Vamos continuar. Já indo para o final, eu queria desejar a todos os que estão acompanhando aqui, que possam, assim, que o Senhor possa estar ministrando no seu coração, assim como está ministrando no meu também. Eu queria deixar aqui um texto bíblico para que a gente pudesse meditar. Está em Atos capítulo 7, versículo 2, que diz o seguinte: E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Bom, aqui começa a nossa jornada saindo do nível 0 e entrando no caminho eterno de Deus para nós. Próximo estudo que nós vamos estar falando é do nível 1 de obediência. Espero que você tenha entendido isso, eu espero que o Espírito Santo possa estar falando com você. E se no teu coração testifica essa palavra, vamos estar colocando diante de Deus e buscando essas experiências sobrenaturais com Deus, buscando e pedindo ao Senhor para ver a glória do Senhor. Para que tudo aquilo que é visível e tudo aquilo que aos nossos olhos são preciosos, possam perder o valor daquilo que Deus tem para nós. E que nós possamos sair desse nível 0 de obediência, sair do nível de terra para ir para níveis maiores em Deus. Esse é a minha oração, esse é aquilo que eu tenho buscado para a minha vida e eu espero que você esteja junto comigo nessa caminhada de obediência. A gente se vê no próximo estudo. Vamos para o nível 1. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Nos ajude a divulgar esses estudos, compartilhe com outras pessoas, falem com essas pessoas, porque além de você estar sendo edificado, você está contribuindo com a obra de missões. Cada estudo desse, que é adquirido, que é comprado, esses valores vêm para somar com nossos projetos aqui. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.